da saúde, com o objetivo de apresentar e esclarecer as atualizações da nova portaria do programa Academia da Saúde, orientando os municípios quanto às mudanças, quanto às responsabilidades e adequações necessárias para a implementação e execução das ações segundo as novas diretrizes. Queremos dar as boas-vindas a todos os profissionais de saúde que estão prestigiando o nosso evento, e nós pedimos que vocês fiquem, né, todos até o final, pois nós teremos um momento, né, de diálogo, de esclarecimento, para que vocês possam também tirar as dúvidas de vocês quanto a essa nova portaria. Nós agradecemos, né, todas as autoridades presentes, queremos agradecer, né, a senhora Deise Terume Ueno, analista administrativa da Coordenação de Práticas Corporais e Atividade Física na Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Queremos agradecer também a senhora Luana Dias Nobre, diretora administrativa do COSEMES, e as Luana Dias Nobre, diretora administrativa do COSEMES, né, da Secretaria Municipal de Brejinho de Nazaré, representante do COSEMES. Queremos agradecer, né, também a nossa diretora, né, Tatiane Alves da Silva Oliveira, que sempre tem, né, nos apoiado, né, que sempre tem aí incentivado, né, para que nós venhamos cada vez mais, né, prestar um serviço de qualidade, né, para todos os profissionais, para que isso venha, né, reverberar lá na população. Agradecemos também, né, a participação da nossa senhora, né, Raidênia Oliveira, que está aqui também, né, participando conosco. Logo, daqui a pouco nós estaremos passando, né, para que ela venha fazer o seu momento de fala. Raidene Oliveira Campos Silva. Queremos agradecer, né, a todos os secretários municipais que liberaram sua equipe para participar do webinário, e a todos os profissionais de saúde dos municípios que estão prestigiando este evento. E neste momento, né, nós queremos convidar a senhora Raidênia Oliveira, que é a gerente de áreas estratégicas para os cuidados primários, para fazer um momento de fala. Microfonia. Bom dia a todos. Todos me ouvindo? Sim. 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 Eu me chamo Raidênia, sou fisioterapeuta de formação. Estou à frente da gerência de áreas estratégicas para cuidados primários. Assumi essa gerência com um grande desafio na minha vida e quero desejar para vocês um excelente webinário nessa nova portaria, que vocês possam realmente aproveitar esse momento aqui, que é um momento ouro. Eu falo para vocês que esse é um momento ouro, porque essa, não é porque é da minha equipe não, gente, mas essa equipe é uma equipe de excelência. Vocês estão em boas mãos, podem tirar todas as dúvidas, porque é uma equipe que está preparada para sanar todas as dúvidas que vocês têm em relação a essa nova portaria do programa de Academia de Saúde, né? Então, eu tenho certeza que vai ser de excelência, vocês podem sugar eles, porque vocês estão com uma equipe realmente de excelência, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Teve alguns imprevistos aqui, mas nada que não possamos seguir à frente, tá? É um prazer imensurável estar aqui participando junto com vocês, tá? Um abraço. Para você. Você faz faculdade? Cauã! Oi. Tá desligado, Neiva, seu microfone. Desculpa, pessoal. Queremos agradecer, né, a senhora Raidênia, né, por estar aqui participando conosco, por estar sempre aí nos apoiando.
E dando continuidade, né, à nossa programação, nós queremos também, né, agradecer, né, fazer menção, né, à participação da senhora Kátia e do senhor Matheus, né, que estão aqui representando meu COSEMES, né, o COSEMES Tocantins, aqui no nosso evento. Muito obrigada, Kátia e Matheus, viu, pela presença. Queremos só lembrar a todos, antes de nós passarmos para a nossa palestrante desta manhã, lembrar, né, para que todos venham preencher, se atentar para o preenchimento da frequência, e também informamos que no final da apresentação nós iremos abrir para perguntas, esclarecimentos, dúvidas, vocês podem levantar a mão, né, e também vocês podem abrir o chat, né, para que vocês possam colocar as perguntas, esclarecimentos de vocês. Eu quero passar neste momento, né, para a Marcicleia, né, que estará fazendo uma fala. A Marcicleia, ela é representante, né, referência técnica da Academia da Saúde aqui no estado do Tocantins. E eu passo agora para a Marcicleia fazer uma fala. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Marcicleia, sou psicóloga, acompanho a área técnica de promoção à saúde. Só um minutinho. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Oi. Eu acompanho a área técnica de promoção da saúde e estou como referência técnica do Programa Academia da Saúde no estado do Tocantins. Como referência técnica, estou sempre à disposição, né, para oferecer suporte e caminharmos juntos. Aproveite esse momento para sanar suas dúvidas, né, e compartilhar as experiências. É importante ressaltar, né, que ninguém saia daqui com dúvidas. Muito obrigada e um excelente webinário a todos. Obrigada, Marcicleia. Nós estamos aqui, pessoal, né, para aquilo que vocês precisarem, né, tirar dúvidas. Depois as meninas vão colocar o contato, né, da área técnica aí no chat. Nós estamos aqui à disposição. No ofício também foi o contato, né, aqui da área técnica da promoção da saúde, que é composta, né, por vários programas. Neste momento, quero convidar, né, para fazer a sua apresentação com o tema Nova Portaria do Programa Academia da Saúde, atualizações, mudanças e orientações para os municípios. Convido a senhora Deise Terume, ela possui graduação em Educação Física pela Faculdade da Dracena, mestrado e doutorado em Ciências da Motricidade, área de concentração, atividade física, saúde e educação pela Universidade Estadual Paulista de Júlio Mesquita, do Rio Claro, São Paulo. Atuou como pesquisadora de pós-doutorado no Núcleo de Atividade Física, Esporte e Saúde e atualmente a Deise, ela é a analista administrativa da coordenação de práticas corporais e atividade física na atenção primária à saúde do Departamento de Promoção da Saúde, na Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Deise, você está com a fala, com a oportunidade nesse momento. Olá, bom dia a todos, me escutam? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins, né, pelo convite. É um prazer estar aqui, em especial a Marcicleia, né, que é a ponte nossa junto com vocês, né, que participa das nossas reuniões com as referências estaduais e está sempre à frente, né, da pauta de Programa Academia da Saúde aí no Tocantins. Agradecer também a participação da Luana Carvalho, né, presidente do COSENS também, que tem sido os nossos parceiros nessas reuniões também, para estar fortalecendo os estados, né? Então é importante a gente contar com a participação de vocês, é muito bom estar com vocês aqui nesse momento. Bom, pessoal, então, né, como já falei, né, a Marcicleia tem sido uma ponte, então ela ficou responsável, né, por organizar esse momento, né, visando, né, as atualizações que aconteceram na portaria. Deixa eu só compartilhar minha apresentação aqui com vocês. Acho que vou ter que compartilhar minha janela inteira.
Agora vocês conseguem visualizar a apresentação, né? Obrigado. Bom, pessoal, então, né, pensando num tema assim mais fácil, né, vamos sendo mais direta, né, a ideia hoje é falar o que mudou no programa Academia da Saúde, né. Claro que a Academia da Saúde ele é bem amplo, né, ele é desde 2011 que ele foi instituído, passando por uma redefinição em 2013, então, né, já bastante anos, né, assim, passaram, e ele estava precisando, então, de uma atualização, né. Então, deixa eu passar aqui. Bom, então, nesse ano de 2026, foram publicadas duas portarias, né? Então, a portaria 10.244, de 13 de fevereiro de 2026, e a portaria de 351, de 18 de fevereiro de 2026, né? Então, elas alteraram alguns dispositivos das portarias de consolidação 5 e 6, de setembro de 2017, e da portaria de consolidação 1 e 2, de 2 de junho de 2021, tá? Então, assim, passando algumas atualizações para vocês. Primeiro ponto importante, né, que é bom a gente destacar, é que o polo, né, como era conhecido, passa a ser denominado como serviço, tá? Por quê, né? A ideia, então, é ampliar a compreensão do Programa Academia de Saúde como um serviço estratégico de saúde integrado à atenção primária e não apenas como uma estrutura física, né? Então, muitas pessoas pensavam, aquilo ali é um programa, uma academia ao ar livre, né? Então, muita gente confundia também o polo do Programa Academia da Saúde como algo de uma academia ao ar livre. E não, né? Não é só um espaço ali para as pessoas poderem só fazer atividades por conta própria, né? Então, é um serviço integrado com a atenção primária, né? Então, está disponível a todo o público, mas de forma orientada, né, ali por profissionais de saúde. Então, o objetivo do PAS, né, ele foi atualizado para estar contribuindo para a promoção da saúde, produção do cuidado e de modos de vida saudáveis da população a partir da implantação de serviços, tá, com a infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados. Também fizemos umas qualificações nas diretrizes, né? Então, agora ele conta como um ponto estratégico da rede de atenção à saúde para a produção do cuidado integral no âmbito da atenção primária à saúde, sendo um programa de promoção de saúde, prevenção e atenção às condições crônicas, né? Atualizando o termo também, que anteriormente era conhecido como doenças crônicas, né? E também são um espaço de produção, ressignificação e vivência dos conhecimentos que favoreçam a construção coletiva de modos de vida saudáveis e também o fortalecimento do autocuidado apoiado em saúde, né? Então, lembrando que as pessoas, ela têm autonomia também para estar se cuidando, né? Então, a gente pode estar ajudando como profissionais de saúde, mas as pessoas também têm essa autonomia e independência para estar realizando o seu cuidado, né? Dentre as principais políticas integradas ao Programa Academia de Saúde, já estavam incorporadas 3 políticas, né, que era a Política Nacional de Promoção de Saúde, a Política Nacional de Atenção Básica e a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Passamos a incorporar agora, né, de forma oficial, né, porque a gente já integrava, mas não de forma oficial, no Programa Academia de Saúde, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, a Política Nacional de Educação Popular em Saúde e também a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, né? Então, muitas das atividades que já eram desenvolvidas no Programa Academia de Saúde já eram direcionadas às práticas integrativas e complementares, mas a política não estava incorporada, então, nas portarias, né? Então, a partir desse momento, a gente incorpora ela também na portaria. Também fizemos a inclusão de novo objetivo específico, né? Então, ele já contava com 14 objetivos específicos, né? Vou citar só algumas, não vou citar todas, né? Mas ampliar o acesso da população às políticas públicas de promoção de saúde, fortalecer a promoção de saúde como estratégia de produção de saúde, promover ações intersetoriais, potencializações nos âmbitos da atenção básica, da vigilância em saúde e da promoção de saúde, promover a integração multiprofissional na construção, ampliar a autonomia dos indivíduos, promover hábitos alimentares saudáveis, entre outros. Falar a participação. Oi? Tem alguém falando? Comigo? Não. Bom, então foi incorporado o 15º objetivo, que é de fomentar as ações de educação permanente nos serviços do Programa Academia da Saúde. Também fizemos a atualização dos eixos, né, incorporando mais um eixo,
Então, as atualizações foram com alguns termos, né? Então, na questão da produção do cuidado integral e de modos de vida saudáveis, a promoção da alimentação adequada e saudável e as práticas integrativas e complementares em saúde. E incorporamos, então, o eixo de práticas antirracistas, territórios saudáveis e envelhecimento ativo, né? Então, considerando pautas que estão bem à frente, né? Bem demandadas nos últimos tempos e que faziam, se necessário, também ser incorporadas no Programa Academia da Saúde. Também houve uma ampliação das categorias profissionais, né? Então, foi incorporado o enfermeiro, o médico geriátrico, o técnico de enfermagem, o farmacêutico, o médico acupunturista e o médico fisiatra, né? Lembrando também que houve também a possibilidade de inclusão das respectivas famílias, né, dos CBOs, né? Então, tanto do farmacêutico, do fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo, né? Foram também algumas categorias que a gente conseguiu incorporar a família deles, tá bom? Então, esses são os profissionais que podem estar atuando também no Programa Academia da Saúde. Fizemos também a reformulação e ampliação dos princípios, né? Então, a educação popular em saúde, com a construção coletiva dos saberes e práticas em promoção de saúde, a intersetorialidade na construção e desenvolvimento das ações de saúde, a interdisciplinariedade e interprofissionalidade na produção do conhecimento e do cuidado em saúde, a integralidade do cuidado, a intergeracionalidade, promovendo o diálogo e troca entre gerações, a territorialidade, reconhecendo o espaço de forma dinâmica e singular e levando em conta as suas especificidades na produção da saúde, e incluímos também agora, né, a equidade na oferta das ações e serviços do Programa Academia da Saúde, considerando os determinantes sociais de saúde, né? Então, é algo que a gente já falava muito, usava muito, mas que não estava incorporada também na portaria, né? Então, agora passou a ser incorporada também, tá? Então, lembrando, né, ressaltando que o Programa Academia da Saúde, ele pode ser e deve ser desenvolvido também na rede de atenção à saúde, né? Então, elas podem ser apresentadas em outros pontos de atenção no território, em articulação com a rede de atenção à saúde e com iniciativas intersetoriais, né? Então, lembrando da interprofissionalidade, interdisciplinariedade também e intersetorialidade, tá bom? Então, a gente pode estar desenvolvendo as atividades nos CAPs, no consultório na rua, na associação de moradores de pontos de cuidado, no programa Saúde na Escola, entre outros, né, que eu não vou ficar citando todos, mas a gente pode estar utilizando diferentes dispositivos, né, estruturas que a gente tem no nosso município, né, no nosso território, para desenvolver essas atividades e também, né, pensando na produção do cuidado da população. Incorporamos novos conceitos, né, na portaria, então o autocuidado apoiado, a equidade, a cultura de paz, a educação permanente, a interprofissionalidade, os povos e comunidades tradicionais, o aconselhamento, o envelhecimento ativo e a educação popular em saúde, né? Então, conceitos importantes e que a gente também já, no dia a dia, a gente já conseguia apoiar, né, nas nossas atividades e nas associações, mas que também não estavam incorporados nessa portaria antiga, né? Outra mudança importante, né, então a infraestrutura, né, conhecida como polo e que como modalidade, né, dependendo do porte, ele agora passa a ser denominado como porte. Então, atualmente, agora a gente vai contar ele como porte, não como modalidade básica, intermediária ou ampliada, tá? Então, agora ele é porte 1, porte 2 ou porte 3. Então, o porte 1, né, ele contando com um espaço de lazer, né, sem cobertura e um espaço com cobertura. Já o porte 2, ele contém o espaço descoberto, com equipamentos ou não, e o espaço coberto, né, já contando com infraestrutura um pouco mais ampliada, né? Então, banheiros, uma sala de depósito, e o porte 3, né, então uma área maior também, desenvolvimento, no qual a área de coberta, ela vai contar, então, com sala de apoio, né, pode ser também de avaliação, conta com banheiros, conta com depósito e com outras infraestruturas que o município também achar mais adequado, tá? Lembrando que, né, os serviços do Programa Academia da Saúde, eles contam com a identidade visual do Programa Academia da Saúde, né? Então, ele tem a logo, né, do Programa Academia da Saúde, também vai conter ou a logo do Governo Federal, do SUS ou do Ministério da Saúde, né? Então, aqui também é o manual atualizado, né, publicado recentemente, né? A gente atualizou no final de 2025 e foi publicado agora em 2026, tá? Então, ele já conta com as regras e orientações para
identidade visual do programa Academia da Saúde, tá? Nessa portaria foi revogada também o inciso 5º, né, no qual o polo de modalidade básica, né, que agora é porte 1, ele tinha que estar construído em um raio de 100 metros do estabelecimento de saúde de referência, né, do posto de saúde, unidade básica de saúde. Então, esse inciso ele foi revogado, então não tem agora um raio mínimo, tá, de distância para a construção desse estabelecimento, tá bom? Só lembrando que o porte 2 ou porte 3, né, ele já não tinha essa regra de estar a um raio, né, ou proximidade de quilometragem do estabelecimento. Então, ele já poderia ser um pouco mais distante, tá? E o que a gente considera como serviço similar, né, do Programa Academia da Saúde? Então, o serviço similar ele vai ser considerado como uma estrutura física construída ou adaptada exclusivamente para o programa semelhante ou igual a um dos portes do Programa Academia da Saúde e que esteja localizado em território coberto pelas ações da atenção primária à saúde, né? Então, por exemplo, né, aqui mostrando o que a gente não considera como serviços similares. Então, conjunto de equipamentos para exercícios físicos resistidos dispostos em praças, parques ou clubes, né? Então, aquelas academias ao ar livre que ficam situadas nas praças dos municípios, normalmente, né? Elas não podem ser consideradas como um serviço do Programa Academia Saúde, né? Lembrando que até que esses serviços, eles nem têm, né, a estrutura igual ou similar do Programa Academia Saúde, né? Então, ele não tem um espaço livre ali, coberto, né, com banheiros, com sala de depósito para desenvolvimento das atividades. E também não tem, né, um profissional de saúde também que vai estar fazendo a orientação, né, dessas atividades. Então, parques, praças e clubes em geral também não são considerados serviços similares. Equipamentos esportivos, tais como ginásios, quadras esportivas e poliesportivas também não são consideradas. Clubes municipais ou comunitários de esporte, lazer ou recreação. Centros de treinamento desportivo ou centro social urbano também não são considerados. Locais de práticas religiosas e estabelecimentos de ensino também não são considerados como serviços, né, de Programa Academia de Saúde, que estão vinculados, então, à atenção primária à saúde, né? Sempre lembrando dessa vinculação, tá? Houve também uma ampliação do custeio, né? Então, antigamente, a gente tinha o valor de R$3.000 para custeio de polos, né? Que não variava de acordo com o porte, né, do serviço. Então, qualquer estabelecimento credenciado do Programa Academia da Saúde recebia o mesmo valor de R$3.000 mensais, né? Então, agora houve uma ampliação desse custeio e que agora não varia conforme a estrutura, né, ao porte, desculpa, né? A gente ainda tem essa dificuldade de desvincular esse polo, mas ao serviço da Academia da Saúde. Então, agora, ele vai variar conforme a equipe, né, que atua nesse serviço do Programa Academia de Saúde. Então, a Academia da Saúde Estratégica, ela contém um profissional ou mais, que a soma da carga horária mínima seja de 40 horas semanais. E o valor mensal para custeio é de R$5.000. Já a Academia da Saúde Complementar conta com 2 ou mais profissionais, com a soma de carga horária mínima de 60 horas semanais e o valor mensal de R$7.500. Já a Academia da Saúde Ampliada conta com 2 ou mais profissionais, que a soma da carga seja de 80 horas semanais. E o valor de custeio será de R$10.000 mensais, tá? Então, é importante a gente assegurar a carga horária profissional para a execução qualificada dessas ações, de acordo com a modalidade. Então, é importante ressaltar, né, que a carga horária mínima de funcionamento ali do estabelecimento é de pelo menos 2 turnos diários, né? Então, manhã ou tarde, ou dependendo do turno, depende do território, e que cada profissional ele tem que ter pelo menos 20 horas semanais, tá? Com relação aos equipamentos, né? Então, antigamente a gente tinha preconizado para a área de descoberta esses equipamentos. Então, a barra horizontal tripla, 2 pares de barra de marinheiro, barras paralelas, espaldar, 2 pranchas para abdominal, 3 bancos e 2 barras fixas de apoio. Então, lembrando, né, esses equipamentos eram facultativos, né? Então, o território poderia escolher se ele gostaria de instalar no serviço da Academia de Saúde ou não. Mas caso ele quisesse instalar equipamentos, tinham que ser esses, não poderiam ser substituídos, né? Agora, nesse momento, ele passa a ser como sugestão, tá? Então, pode ser instalar esses, pode ser outros,
Não precisa ser todos, se quiser, eu quero instalar um espaldar, mas eu quero instalar outra coisa. Posso também, tá? Então, agora houve uma atualização, houve a sugestão de novos equipamentos para instalação na área descoberta, mas também contam como sugestões, tá? Então, essa definição dos equipamentos ou não vai ser facultativa e fica a critério do gestor municipal ou distrital, de acordo com as necessidades e especificidades locais, né? Então, São Paulo prefere equipamentos de outro tipo, Tocantins de outro tipo, né? Então, isso é de acordo com o território. Então, vai ficar a cargo do gestor escolher ou não se quer instalar esses equipamentos ou outros, tá? Com relação ao valor, né, de incentivo financeiro para a construção, né, da infraestrutura do Academia de Saúde, ela continua da forma antiga, por enquanto, por emenda parlamentar, né, então o gestor ele tem que entrar em contato com o parlamentar, apresentar o projeto de construção, o parlamentar aprovando, então ele vai destinar o recurso, né, que varia conforme o porte, né, aqui ainda está com a nomenclatura antiga, mas agora é conforme o porte, e a região do país, tá? Esse valor, ele é atualizado anualmente, né, pela cartilha de emendas parlamentares, tá? E como que funciona agora o credenciamento? Então, antigamente, a gente fazia a solicitação de credenciamento pelo SAIPES, né? Agora ele passou para ser pelo e-gestor, no Gerencia APS, tá? Então, eu já tenho lá o serviço, agora eu identifiquei que agora eu tenho um serviço similar, por exemplo, ou acabei de terminar de construir uma estrutura da Academia de Saúde, eu quero solicitar o credenciamento pro custeio, tá? Então, lembrando que isso aqui é pro custeio, não é para construção. Então, eu vou solicitar esse credenciamento no sistema Gerencia APS, tá? No e-gestor. Então, vou lá procurar a Academia da Saúde, solicitar um novo credenciamento, vou clicar em iniciar a solicitação, no qual eu vou, então, ser direcionado para o formulário, tá? Então, abri o formulário. Odilene, só me tira uma dúvida rapidão. Esse procedimento é para quem ainda não tem de forma alguma não recebe nenhum custeio da academia. Quem já recebe, o trâmite vai ser automático. Por exemplo, a minha que é estratégica, que recebe 3 mil, ela vai ser automática para 5 mil, correto? Isso, vai ser automático. Eu vou estar falando um pouquinho também sobre isso, tá? Mas é automático. Então, quem está credenciado não precisa solicitar novo credenciamento. Regivânia, de Luzinópolis, eu queria fazer uma pergunta. Nós já temos o credenciamento aqui no sistema do gestor, mas a gente ainda não tem um recurso. Tá, eu vou concentrar isso depois, tá? Porque eu vou estar falando um pouquinho nos slides. E aí, caso ainda cobre dúvidas, a gente pode estar solucionando depois, pode ser? Ok. Tá bom. Deise, só um momento. Pessoal, quando ela finalizar as apresentações, vocês podem levantar a mão, né? Já tem pessoas aqui que levantou a mão para poder participar, porque ao longo da apresentação, talvez ela já vai sanando, né, algumas dúvidas. Aí, no final, vocês podem ficar à vontade, viu? Para perguntar, para poder fazer suas contribuições. Obrigada, Deise. Bom, pessoal, então reforçando, né, aproveitando, né, a questão que apareceu, então é só para quem não tem ainda o credenciamento para o custeio, que ainda não recebe o custeio mensal do Programa Academia da Saúde, tá? Então, vou solicitar o credenciamento, aqui eu vou selecionar o tipo de Academia da Saúde que eu quero, se é estratégica, complementar ou ampliada. Isso aqui, ele vai flutuar depois, né? Então, por exemplo, eu vou começar, por enquanto, com uma estratégica que é 40 horas semanais, porque eu não consigo contratar uma equipe agora, né? Ou daqui nos próximos 6 meses, para ter uma ampliada, por exemplo. Então, eu coloco, por exemplo, a estratégica, né? Vou garantir ali, pelo menos, a estratégica, tá? Então, conforme passou 6 meses, você conseguiu contratar, ampliar a tua equipe, isso aqui vai flutuar automaticamente lá no custeio, tá? Então, não precisa se preocupar com isso, tá? Então, nesse momento, é solicitar o credenciamento. Vou indicar se a estrutura, né, a infraestrutura do Programa Academia de Saúde que eu tenho, se ele veio de recurso parlamentar, ou seja, se ele foi construído, né, por meio de emenda parlamentar, se foi pelo programa ou Ministério da Saúde. Então, antigamente, bem antigamente, o Ministério da Saúde ele tinha um recurso destinado para a construção, atualmente ele não tem, então, normalmente, esse aqui vai ser um item que não vai estar sendo selecionado, tá, por enquanto, dessas últimas construções, ou se foi um recurso municipal ou próprio, né, então, no caso, se o município construiu lá a infraestrutura com recurso próprio, ou se, por exemplo, ele já tinha, né, ali
uma infraestrutura que agora serve como também um serviço do Programa Academia da Saúde, tá? Então, aí, nesse caso, a gente seleciona o recurso municipal ou próprio. Aqui, né, aí depois eu vou ter que colocar o CNES do estabelecimento, né? Então, o Código Nacional do Estabelecimento de Saúde. Nesse caso, eu só vou conseguir achar os códigos 74 do Programa Academia da Saúde e que tenham o subcódigo 12, né? No caso de serviços, por exemplo, que são vinculados à unidade básica de saúde, ou posto de saúde, ou unidade mista, tá? Então, eu só vou conseguir encontrar o CNES se ele já tiver esse código lá junto no seu cadastro, tá? Se ele não tiver, eu não vou conseguir colocar ele aqui, tá? Então, é importante olhar primeiro o CNES, como é que ele está registrado, se ele tem o código do tipo de estabelecimento válido para o Programa Academia da Saúde, tá? Passando isso, eu vou salvar e continuar. E aí eu vou, então, inserir aqui, no caso, se ele for, né, construído por meio de emenda parlamentar ou do Programa Ministério da Saúde, eu tenho que informar, então, também o número da proposta de construção do SISMOB, né, que é o Sistema de Monitoramento de Obras, só no caso se ele foi construído, tá? Por emenda parlamentar ou recurso do programa do Ministério da Saúde, tá? Caso ele seja de recurso municipal, eu só vou salvar e continuar, tá? Prosseguir, tá bom? No último passo, né? Então, agora eu vou estar tendo um resumo das informações que eu inseri. Então, aqui no caso, eu teria o número do CNES, que tipo de estabelecimento ele é, o código também que ele tem, a modalidade que eu escolhi, a fonte do recurso e o número do SISMOB, caso, né, for o caso. Ao final desse texto, eu tenho também uma declaração de responsabilidade, né? Então, ali eu vou estar declarando que a expansão da equipe ou serviço objeto dessa solicitação, ela cumpre, né, foi previamente pactuada e aprovada no plano municipal ou distrital de saúde e ou na programação anual de saúde, estando devidamente homologada pelo respectivo Conselho de Saúde Municipal ou pelo Conselho de Saúde do Distrito Federal, em conformidade com as normas legais, regulamentares e as diretrizes vigentes da Política Nacional de Atenção Básica, assim como os demais instrumentos normativos. Declaro também que as equipes ou serviços solicitados atendem integralmente aos critérios de composição, carga horária, cobertura populacional e demais requisitos técnicos e administrativos estabelecidos, estando em consonância com as políticas públicas de saúde e com os critérios de integralidade, universalidade e equidade da atenção primária à saúde. Declaro também que foi encaminhado o ofício formal ao Conselho Municipal de Saúde ou Conselho Distrital de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e a Comissão Intergestores Bipartite com vistas à ciência, acompanhamento institucional e registro da solicitação em estrita observância aos procedimentos administrativos previstos nas normativas vigentes. E, por fim, assumo plena responsabilidade civil, administrativa e ética pela veracidade das informações prestadas, garantindo total transparência e regularidade institucional. Então, né, antigamente, pelos SAIPs, a gente tinha que informar ali, né, o número do SISMOB, né, no caso das propostas construídas, a gente tinha que anexar a foto, né, da identidade visual, a gente tinha que anexar as fotos também da infraestrutura, né, que a gente tinha. A partir desse momento, a gente não tem mais, tá? Então, a partir desse momento, vocês, gestores, vão estar declarando que vocês estão responsáveis, vocês cumprem as normas, né, os requisitos, de acordo com as portarias, tá, vigentes. Tá? E então, a partir desse momento, ficou mais fácil para vocês essa questão da solicitação do credenciamento, tá? Vou selecionar, então, o campo de li e concordo e vou concluir a solicitação. Lembrando, né, que o credenciamento, ele vai ser publicado por meio de portaria de acordo com a disponibilidade orçamentária do Ministério da Saúde, tá? Então, é necessário aguardar. Tendo a portaria de credenciamento publicada, o município ele tem 3 competências a partir da publicação da portaria para estar realizando, né, as atualizações, né, e colocando o estabelecimento, então, de acordo com as regras, para, então, estar realizando a homologação desse estabelecimento. Então, lembrando que o CNES, né, ele já vai ter que estar com os códigos ali cadastrados, então, até houve agora uma ampliação, né, dos códigos também possíveis, que é o 001, isso, é só esse mesmo, e que tem que estar com o subcódigo 12, tá? Então, para solicitar o credenciamento, ele já tem que estar cumprindo esse requisito. Então, eu não posso depois remover ou substituir o subcódigo, que ele vai ter, então, a suspensão e não vai ser homologado, tá bom?
E aí, para essa homologação, o que eu vou ter que me preocupar mesmo? Então, vai ser a carga horária, né, do profissional que eu vou estar vinculando, que vai estar de acordo com a modalidade de financiamento que eu estou solicitando. Então, se eu solicitei estratégica, eu tenho que colocar pelo menos 2 profissionais cumprindo uma carga horária semanal de 40 horas. Se eu colocar ampliado, se eu coloquei lá 40 horas, eu não vou ter ele homologado, né? Lembrar, ampliada, eu tenho que ter lá 80 horas, então eu tenho que estar de acordo com isso, tá? Lembrando que cada profissional tem que ter pelo menos 20 horas semanais, tá? E como que vai ser a questão da manutenção do custeio, né? Então, a gente continua ainda da forma antiga, né? Então, tem que estar preocupado com o código, né? Com o CBO e a carga horária do profissional prevista. Tem que estar enviando, né? As fichas, né? De produção para o CISAB ainda, né? Que ainda é o Sistema de Informação em Saúde para a APS. E também tem que ficar atento às irregularidades, né? Se tem algum problema com o órgão de controle ou demais hipóteses descritas na PNAP. Caso ele tenha algum problema, né, ou seja, no envio da produção, ou tenha diminuição da carga horária profissional prevista, né, que acontece bastante também, o recurso ele é suspenso, né, naquela parcela, e se ele permanecer por 12 competências consecutivas de suspensão total do custeio, o estabelecimento, então, ele é descredenciado e a homologação do CNES será cancelada, né. Então, é importante que seja realizado esse monitoramento. Essa questão do custeio, né, ela também, já prevendo para vocês, né, ela também vai ser revista pela equipe, tá? Porque a gente entende que, como houve, né, atualização da questão de repasse, né, de credenciamento e custeio, é importante também que a gente tenha um monitoramento melhor, né? Então, a questão de produção, né, é algo que nos preocupa, porque a gente não consegue acompanhar o que tem sido produzido, né? Então, é algo que a gente também vai rever, tá? Só para já informar vocês que isso também é algo que a gente está preocupado, tá? Já chegando, né, quase aos finalmente, trazendo o cenário atual de Tocantins, né, a questão das obras, né, então, de acordo com o Sistema de Monitoramento de Obras, desde 2011 foram habilitadas 138 propostas de construção. Atualmente, né, nessa parcela agora de abril, tem 113 concluídas ou em funcionamento, 2 ainda estão, né, na fase de construção, ainda precisam superar a etapa da construção, e 23 obras foram canceladas ou estão em cancelamento, tá? Com relação ao repasse de custeio nesse mês de abril, então, atualmente, Tocantins tem 64 estabelecimentos credenciados, foram pagos agora, né, em abril, né, se vocês não foram pagos, ainda vão ser, tá? 54 estabelecimentos, então, o valor repassado vai ser de 312.500, sendo que poderia ter sido repassado 362.500, tá? É importante frisar que para esse mês de abril, as informações, né, da modalidade que foi considerada foi referente ao CNES de setembro de 2025, né, que foi quando a gente fez um cenário, né, de quanto a gente poderia estar utilizando para repasse nesse ano e quanto a gente poderia estar credenciando nesse ano, né? Então, a gente utilizou essa informação de cálculo lá de setembro de 2025. A partir de maio, já vai ser de acordo com a referida competência, né? Então, março, né? A gente vai estar considerando para o mês de pagamento de maio. Então, se vocês agora passaram a ser ampliadas durante essa transição de setembro para março, então agora vocês vão estar recebendo de acordo com a modalidade, tá bom? Desses que não receberam, né, dos 10 estabelecimentos que não receberam, 3 foi por carga horária insuficiente, então está com carga horária abaixo de 40 horas ali. 7 por falta de envio de produção, tá? Lembrando que, por enquanto, ainda é uma ficha a cada 3 meses, mas a gente ressalta que é importante que vocês façam pelo menos um registro todo mês para não ter esse problema de esquecimento, tá bom? Então, como que está em questão de modalidades? Então, atualmente a gente tem 51 na modalidade estratégica, 9 na modalidade complementar e 4 na modalidade ampliada. Então, totalizando 64 estabelecimentos credenciados ao serviço do Programa Academia da Saúde. E aqui um resumo, então, como que eu faço para implementar, quem não tem, né, o serviço ali implantado do Programa Academia da Saúde. Então, no caso, eu quero construir. Então, lembrando, o primeiro passo é conseguir um recurso por meio de emenda parlamentar. O parlamentar, então, ele aprovando, ele vai disponibilizar esse recurso no Fundo Nacional de Saúde,
e aí o município, então, ele vai ter que entrar no InvestSUS, inserir a informação de que ele vai construir uma estrutura de academia da saúde, e após isso ele vai ser passado, né, ser transferido para o sistema de monitoramento de obras, para a construção do estabelecimento. Então, ali ele vai ter que indicar o valor da emenda, o valor e do valor pelo município ou distrito, e aí, tendo a proposta habilitada, né, pelo Ministério da Saúde, ele vai passar pelas etapas de ações preparatórias, início de execução, execução e conclusão e entrada em funcionamento, tá? Então, cada etapa ele tem que ir lá inserir a documentação correspondente para comprovar a execução da obra. Tendo concluído e colocado em funcionamento esse estabelecimento, ele pode, então, solicitar o custeio para a manutenção desse serviço. Então, agora ele vai entrar no sistema Gerencia APS, disponível no e-gestor, e solicitar aquele credenciamento. No caso, tratando-se de serviço similar, ele já vai diretamente para o passo 3, né, de solicitação de custeio para a manutenção da academia, tá? Bom, pessoal, era isso. Então, eu agradeço novamente o convite da Secretaria Estadual de Saúde, do Tocantins. Agradeço também a participação de todos no dia de hoje. Acho que é importante a gente ter esses momentos, né, de formação e até mesmo de apoio, né, porque muitas vezes a gente não consegue estar nos territórios fazendo esse apoio local. Então, a gente conta com essa ponte junto com a referência estadual, que pode estar passando as demandas para a gente e, no caso, né, organizando momentos como esse, né, que a gente consegue estar apoiando vocês de forma mais diretamente, tá? Deixo aqui os nossos contatos, né, mas lembrando que a ponte acontece por meio da referência estadual, então, primeiramente, tentem procurá-la, né, Marcicléia, a Franciele, que estão aí, a Neiva, que estavam ali também, que podem estar auxiliando, qualquer coisa, e caso não seja solucionado, podem estar procurando a gente também, tá bom? Agradeço e fico à disposição agora para estar ajudando vocês, né, com as dúvidas que ainda sobram. Deixa eu parar. Queremos agradecer imensamente a Deise, né, por ter aceitado o convite, por estar sempre aí apoiando o Estado, né, em nome do Ministério da Saúde. Foi ótima a sua apresentação, Deise. E neste momento, né, nós teremos um período, né, para esclarecimentos, para tirar dúvidas, mas eu quero só corrigir aqui uma informação. Eu citei a Luana Nobre como diretora, né, administrativa do COSEMES, mas a Luana Nobre, ela é diretora do HPP de Pium, e eu quero agradecer, né, nós queremos agradecer, em nome da Secretaria, da Diretoria de Atenção Primária, a Luana Carvalho, que é a presidente do COSEMES, né, pelo apoio. Ela é presidente do COSEMES e secretária de Nova Rosalândia. Agradecer, né, o apoio do COSEMES, que a Luana está sendo representada, né, pela Kátia e também pelo Matheus. Agradecer imensamente pelo apoio, né, porque o COSEMES tem sido, assim, um parceiro excelente, né, que da Secretaria de Estado da Saúde, tem nos apoiado bastante nessa ponte, né, nessa articulação com os municípios. Agradecemos, né, vocês, né, do COSEMES, né, por estar aqui participando e sempre nos apoiando. E o Matheus, né, quer fazer uma fala também. Em nome do COSEMES, eu passo a fala para você, Matheus. Bom dia a todos, vocês conseguem me ouvir? Yeah. Sim. Então, pessoal, quero aqui estender os nossos agradecimentos e cumprimentar, né, a Deise, que é do Ministério da Saúde, que sempre está em contato com a gente para estar solucionando as nossas dificuldades. O pessoal também da Secretaria de Estado, né, a Marcicléia, a Franciele, cumprimentar vocês também, e dizer que, em nome da nossa presidente, a Luana, que o COSEMES se coloca à disposição de todos vocês secretários, de vocês técnicos, para poder tirar dúvidas de vocês. A gente, há um bom tempo, já vem fazendo algumas ações, webinar, apresentação em CIB, referente à Academia da Saúde e o IAF, né, que, respectivamente, a gente acaba associando, de certo modo, uma coisa com a outra. Mas, nos últimos anos, a gente observou que existem muitos estabelecimentos que estão construídos no território, nos municípios, mas que não têm solicitação. Então, a gente também observou que existem muitos estabelecimentos que têm produção, mas o cadastro no CNES não está feito de forma correta. Então, a gente observou diversos fatores e, mediante isso, a gente conversou com o pessoal da SES, né? E juntos a gente pensou em fazer essa reunião
né, com a presença da Deise, para que a gente pudesse esclarecer essas dúvidas de vocês. Então, só para deixar claro que o COSEMS se preocupa muito com vocês e a gente está inteiramente à disposição, todos os apoiadores podem procurar, fiquem, de fato, bem à vontade em nos procurar. E o pessoal do Estado, o pessoal do Ministério da Saúde, sempre que precisarem, o COSEMS também está aqui à disposição, viu, gente? Então, espero que agora vocês tirem a dúvida de vocês, é hora de vocês falarem o que acontece no território, é hora de vocês tirarem todas as dúvidas, a Deise é uma excelente pessoa, que vai tentar aí tirar todas as dúvidas de vocês, então fiquem muito à vontade mesmo. Esse momento é de vocês, e a gente pensou em tirar todas as dúvidas possíveis que vocês têm. Bom, então, muito obrigado mesmo, e sempre que precisar, podem contar com a gente. Muito obrigada, Matheus, obrigada pela fala, pela participação, muito obrigada. A Deise levantou a mão. Só cumprimentar o Matheus, eu não tinha visto ele aí, é um grande parceiro também, junto, né, com a gente nas reuniões também, né, apoiando aí o Estado. Então, é importante o diálogo que a gente tem com vocês, né, senão a gente não consegue fazer a política chegar e funcionar nos municípios. Então, obrigado, Matheus. Agradecer a tua diretoria também, né, do COSEMS, que disponibiliza a sua participação ali junto com a gente, tá bom? Obrigadão. Um prazer estar te vendo aí. Muito bom te ver também, Deise. Obrigada, Matheus. Obrigada, Deise. A Fatiana Carro levantou a mão. Você ainda... Sim, só para tirar uma dúvida. Na hora da apresentação aí, a Deise falou que o credenciamento é através de emendas, né? E aí eu queria saber se há uma quantidade de população, se a gente pode solicitar para adesão para a zona rural, porque a gente tem 2 equipes aqui no município, e uma academia da saúde. Teria essa possibilidade de solicitar o credenciamento para a zona rural? A possibilidade sim, Fatiana, se você tem, né, a infraestrutura ali que serve como um serviço do Programa Academia de Saúde, pode sim, tá? Não tem essa limitação, nem com relação à quantidade de habitantes por município, não tem limitação, você pode solicitar quantas academias da saúde você quiser credenciadas, né, sendo que se você tiver essa infraestrutura adequada para a promoção das atividades do Programa Academia da Saúde, tá? Se for para mudar o porte, tem como mudar ou não? Só no momento da adesão? Aí como o porte é em relação à infraestrutura, né? Então a construção, aí agora ou é por recurso de emenda parlamentar ou pelo próprio município. Tá bom, obrigada. O Vladimilson levantou a mão. Logo após o Vladimilson, tem o Sistema de Informações, que também levantou a mão. Bom dia a todos. Sou de Arapoema, a gente tem a Academia da Saúde funcionando, porém, eu fiquei em dúvida com relação ao envio da produção. Nossos profissionais trabalham com o programa PEC, ele não sobe automático, eu tenho que tirar essa produção e encaminhar por outro sistema? Não entendi muito bem essa parte aí. Isso, alguns municípios eles têm sistema próprio, né, e aí tem que fazer a migração para o sistema, no caso do gestor, né, então ele tem que migrar essas informações. Eu não lembro muito bem nesse caso, né, porque eu não tenho acesso a como faz essa migração, mas aí eu acredito que a Marciclé consegue te ajudar melhor depois, ou algum outro território, mas se você estiver recebendo, então as tuas informações estão subindo corretamente, se você estiver recebendo o custeio. Tá? Só no caso, se você estiver suspenso ou descredenciado, é porque tem acontecido algum problema, e aí você pode, né, procurar o pessoal da Secretaria Estadual, que eles vão poder te orientar o porquê que está tendo a suspensão desse recurso, né, e aí para você poder adequar, então, o estabelecimento. E a questão da carga horária, os profissionais, eles têm que ter 40 horas exclusivo da Academia da Saúde, eu não posso colocar 20 numa academia, 20 na outra, uma coisa assim? Não, é possível, sim, tá? Então, ele está em duas equipes diferentes, só que é importante lembrar, né? Que, por exemplo, se ele está numa EMULT, que é uma pergunta que acontece muito, se ele pode estar na EMULT e no Programa Academia de Saúde. Ele pode, desde que eles não estejam na mesma... Ele tem que estar em uma família diferente, né? Então, se é um fisioterapeuta, ele tem que estar em uma família diferente para a vinculação, né? Não pode estar com a mesma família. E aí, ele pode estar 20 horas lá, lembrando que o profissional tem que ter pelo menos 20 horas, é o mínimo, né? 20 horas... E aí ele pode estar, sim, dividindo essa carga horária. Tá? Certo.
Bom dia, Deise, bom dia a todos. A minha pergunta é, com relação ao porte da academia, tem uma quantidade de habitantes específica ou independe? É independente. Outra situação, você falou, né, pelo que eu entendi, só pode solicitar o credenciamento depois que, de fato, conseguiu, via emenda parlamentar, a construção física da academia. É isso mesmo? Ou eu posso solicitar o credenciamento antes dessa solicitação de construção? Não, no caso, se você não tem a construção, você tem que construir primeiro para depois solicitar. Agora, se você tiver um espaço ali que seja similar, que já está construído, aí você pode solicitar o credenciamento também, né? Por exemplo, o que acontece bastante também, eu já tenho ali na minha própria unidade básica de saúde, eu tenho um espaço que eu posso estar utilizando para oferecer as atividades do Programa Academia de Saúde, né? Então, eu tenho uma área verde ali, um espaço livre, descoberto, e eu tenho uma área coberta que eu vou utilizar agora exclusivamente para as ações do Programa Academia de Saúde, né? Então, não é porque eu tenho uma sala parada ali que eu vou, que é utilizada para outra coisa e que assim, vou usar para credenciar, para solicitar o credenciamento. Não, eu tenho que ter um espaço ali que eu vou estar desenvolvendo as atividades também do Programa Academia da Saúde, tá? Então, pode fazer essa adequação enquanto não constrói. Solicita o credenciamento e pode fazer essa adequação. Isso. Então, isso. Tá. Ok, obrigado. Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Adriele, eu faço parte da área técnica da promoção da saúde, juntamente com a Francisca, a Franciele e a Marcicleia, e eu estou com algumas perguntas de algumas pessoas do município. A Kátia, ela fez 2 perguntas. Uma das perguntas, ela pergunta se tem previsão de sair a portaria de homologação e se vai aumentar a carga horária. Se vai sair a portaria ou o meu recurso vai aumentar automático? Essa é a pergunta dela. Tá para sair uma portaria de homologação dos estabelecimentos já credenciados, como que eles foram homologados. Se ele foi homologado como estratégica, ou ampliada, ou... Agora esqueci o nome da outra. E aí, desses já credenciados. Dos que foram credenciados agora em março, então eles têm 3 competências para estarem homologando. Então, provavelmente vai sair uma portaria de homologação ou mensal, porque como não está na nossa área responsável, então ou vai sair mensal ou vai sair ao final dos 3 meses essa portaria de homologação, tá? E aí, a questão da modalidade, então, eu solicitei credenciamento como estratégica, por exemplo, né, 40 horas semanais. Mas a partir dos 4 meses, eu mudei para ampliada. Então, a partir dali, eu vou começar a receber como ampliada. A Larissa, ela também fez uma pergunta. A pergunta dela é: o profissional tem que receber esse valor de custeio? Se o profissional tem que receber esse valor? Sim, do custeio. Isso fica a cargo do gestor, né? De como que ele vai utilizar esse recurso. Se vai ser para pagamento de um profissional, se vai ser para manutenção ou compra de material, aí é questão com o gestor, tá? Uhum. O Tássio Martins, ele também deixou uma pergunta aqui para a gente. O custeio serve para pagar o salário do profissional? Então, aí fica a carga do gestor também. Uhum. Como faço, ele fez uma outra pergunta também, onde fala, como faço para ver se meu município está cadastrado já no mês de abril? Então, essa informação, a Secretaria Estadual e o COSENS, eles vão ter, tá? Eles podem estar informando vocês melhor. Eu também tenho, mas aqui eu teria que estar abrindo uma planilha, então não vou conseguir falar agora. Mas aí, no caso, vocês podem procurar a Secretaria Estadual, COSENS. Se eles não souberem, não conseguirem ajudar vocês, aí vocês podem procurar a gente também pelo e-mail ou pelo telefone, que a gente também orienta vocês, tá? A gente vai entrar em contato com eles. Davi também fez uma pergunta, mas essa pergunta aqui a gente vai responder para ele, após encerrar. Uma pergunta relacionada, a gente pode estar respondendo para ele depois. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra pergunta.
Tem algumas perguntas aqui que eu não vou fazer, porque a gente vai entrar em contato, tá? Com alguns municípios, que essas perguntas aqui a gente, como secretaria, consegue estar nessas dúvidas dele, tá bom? Tá. Então, bom dia. Obrigada. Bom dia. Obrigada, Adriele. A Marisa Lopes. Oi. Marisa? Então, o Carlos. Carlos, você levantou a mão? Pode abrir seu microfone. Aqui é o Carlos falando de Guaraí. A gente já tem toda a estrutura da academia. Eu queria saber se esse custeio que tem a academia, a gente tem que entrar em contato com o gestor ou através da produção que a gente faz, já tem esses valores para manutenção da academia? Como é que a gente solicita? Eu não entendi muito bem sua pergunta, estava bem baixo. Posso solicitar esse contínuo de dinheiro, né, que tem para manutenção da academia, para estar organizando a academia. Como que a gente faz essa solicitação? Já vai direto no gestor ou tem que fazer um memorial? Como que é que a gente faz? Então, aí você entra no sistema do gestor, no Gerencia PS e vai solicitar o credenciamento por lá, tá? É para o gestor, no caso. Isso. Deixa eu só complementar essa resposta, Deise. Nesse caso, é bom sentar com o gestor, né, verificar o recurso que o município já recebe e fazer a solicitação ao gestor do que a academia, do que o profissional está necessitando para executar o serviço, certo? Obrigada, Kátia, e também pela contribuição. Kátia. Sim. Oi, de Araguatins, né, mãe? A questão do credenciamento é para os municípios que têm interesse em realizar a construção, né? Da academia? Não, esse é para manutenção. Eu gostaria de saber construir, se o fisioterapeuta educador físico recebe participação das ações e das produções feitas. Zerlane, esse recurso só complementando aqui, viu, Deise? Mas se você quiser responder, fica pode ficar à vontade. O recurso agora dessa portaria é para aumentar, né, o recurso da academia. Por exemplo, o recurso da academia era 3 mil, agora ele passou a ser 5 mil. E aí, se o município atender a carga horária maior, ele pode chegar até 10 mil, mas aí tem que ir no SENES, cadastrar os profissionais que vão se integrar lá na academia, porque tem uma lista nova também de profissionais, mudou alguns profissionais, então tem que ter a carga horária completa para poder aumentar o recurso da academia. Os profissionais que não são só o educador físico, que é a pergunta da Marisa, eu entendi, ela perguntando se o fisioterapeuta, né, o nutricionista, o psicólogo, que fazem parte também da Academia da Saúde, se tem o recurso dessas ações. E isso é uma questão também que precisa ser tratada com o gestor municipal, o secretário de saúde. Se ele vai repassar como uma bonificação para os profissionais, ou se o profissional já está locado na academia. Então, se ele já está locado na academia, o recurso provavelmente também é utilizado para pagamento dos profissionais. Lembrando que esse recurso é para manutenção, não para construção, tá? Então, é para manter ali o serviço funcionando. Para a construção é por meio de emenda parlamentar, tá? Entendi. Não precisa ter o espaço físico, né? Vamos supor, né? Porque aí o profissional, ele atende na unidade básica de saúde, numa praça, Não, né? eu preciso ter o espaço físico, né? Um espaço ali que tem uma infraestrutura similar ao que a gente preconiza aqui do Programa Academia da Saúde, né? Então, como eu mostrei nas imagens, tem que ter um espaço, né, descoberto, tem que ter um espaço coberto, que a gente possa desenvolver nas ações e que seja exclusivo para o Programa Academia da Saúde.
cadastrar. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, dona Aurora. Opa, bom dia, Aurora, aqui por Guimil. Eu fiquei com uma dúvida, eu gostaria de tirar essa dúvida. Por exemplo, a carga horária tem que ser com todos os profissionais, ou seja, só um exemplo, a minha academia, que eu tenho uma academia que eu acho que ela nem está, como é que fala, cadastrada como deveria estar. Lá nós temos, ela funciona de segunda a sexta, das 7 às 11, das 13 às 17. Com fisioterapeuta, educador físico, técnico de enfermagem e tal. Aí eu preciso, para que ela tenha essa carga horária aumentada, para que venha um financiamento melhor, que tenha um custeio maior, ela precisa ter todos os servidores que trabalham lá atuando uma carga horária igual? Cada profissional tem que ter pelo menos 20 horas semanais. Se eu tiver 2 ou mais que eles já consigam cumprir 80 horas, eu já vou ter o valor máximo, né? Pois é, eu tenho 2 fisioterapeutas, os 2 são 30 horas. E o educador físico, 20 horas. Isso, aí somando 80 horas semanais, eu já consigo um recurso maior de ampliada, né? Que é de R$10.000. Tá. Então, eu tenho só que fazer agora a atualização do cadastro, colocando essa carga horária. Isso. Ótimo. Aí, por exemplo, lá eu não tenho assistente social que atende na secretaria, na Academia da Saúde. A assistente social, ela atende aqui dentro da unidade de saúde, porque é um anexo, só que não fica no mesmo prédio. A Academia da Saúde fica em prédio separado. Eu preciso ter um que atenda lá? O importante seria que você tivesse lá também, né? Porque ela não consegue fazer o registro por lá também. Porque aí ele faz os atendimentos, assim, quando a gente vai fazer uma ação, ou quando tem os atendimentos de lá são encaminhados para cá, né, quando precisa passar pelo nutricionista, porque a gente trabalha, né, com a alimentação, a obesidade, e aí o diabético, a gente trabalha com eles lá, né, com esse grupo. Aí ele atende aqui a demanda que vem de lá, entendeu? Ou seja, o atendimento deles aqui também é encaminhado para a Academia da Saúde quando há necessidade de fisioterapia ou de exercício físico, de algo que só pode ser atendido lá. Porque meu espaço a gente entende que é uma rede, né? É uma rede. Isso é o que o programa preconiza, né? Que seja oferecida também as atividades em rede, né? Uhum. Ótimo, então. Obrigada. Pessoal, tem muitas pessoas com as mãos levantadas, nós só queremos pedir, sabemos que os municípios querem tirar dúvidas, estão ansiosos para tirar as dúvidas, vamos só seguir a sequência aqui do pessoal que está com as mãos levantadas. A Francisca tinha levantado um monte de perguntas, e agora ela levantou e logo após a Regivânia. Francisca? A Regivânia, então, pode fazer sua pergunta, Regivânia. Oi, Regivânia, Luzinópolis. Desde 2000, a nossa entra aí na de 2018. Estão me ouvindo, né? Sim. A nossa academia não foi construída quando a gente pegou a gestão em 2020, já tinha uma academia com a prática no e-gestor, a gente viu que já tinha academia no e-gestor já credenciada. Só que a gente nunca teve essa academia, a gente nunca recebeu recurso, inclusive até eu já comentei isso com a Kátia, e a gente nunca recebeu esse recurso. A gente tem esse espaço, que eu estou vendo que vocês estão falando aí, dentro da Secretaria de Saúde, onde a gente pode estar exercendo a academia. Aí é isso que eu quero saber. No e-gestor já está cadastrada a academia e também no Cines a gente já tem também a academia, só que a gente não tem os profissionais ainda e a gente nunca recebeu o recurso também. O que devemos fazer?
Ela está credenciada? O importante é verificar se ela está credenciada. Oi. Tá dando eco. Ai, eu não estou ouvindo. Estão me ouvindo? Estamos sim. Sim. Ah, eu estou ouvindo pelo microfone. Não estou ouvindo. Você me ouve agora, Edivânia? Era até o microfone que estava atrapalhando. Então, assim, se você tem que ver se estiver credenciada. Então, você pode mandar e-mail, né, ou para o Matheus, do COSENS, ou para a Marcicleia, da Secretaria Estadual. Eles vão verificar como é que está, se está credenciado ou não. Se não tiver credenciada, você vai solicitar o credenciamento. Se ela estiver credenciada, aí eles vão verificar o porquê que você não está recebendo esse recurso. E aí você vai ter que adequar, então para esse recurso. Certinho, entendi, então. Então, eu vou entrar em contato com a Kátia, que é a nossa apoiadora. Aí, qualquer coisa, a gente entra em contato. Obrigada. Sandra, logo após o Nelson. Sandra Sueli, você levantou a mão? Bom dia, Sandra Itacajá. Minha pergunta é sobre aquele incentivo, o IAF, que a gente está preenchendo, né, todo mês 30 fichas de atividade coletiva, e aí esse recurso foi suspenso. Sandra? Oi. Tá aí? Tá. Como é outra questão, né? Acho que você pode também, então, entrar em contato tanto com a Secretaria Estadual, né, com a referência, ou também com o COSENS, que eles também vão saber te informar por que houve essa suspensão, se foi descredenciado também, tá? E aí a gente verifica. Tá, ok. Sandra, você pode entrar em contato, as meninas vão colocar, não sei se você tem o contato da Franciele, da Marcicleia. Se você não tiver, elas vão colocar no chat para você entrar em contato. Colocamos lá no chat. Ah, certo? Obrigada, Adri. Obrigada. O Nelson, logo depois o Vitor. Bom dia. Bom dia. Duas perguntinhas. A primeira, sou professor de Educação Física aqui de Aliança, Academia da Saúde, tenho mais de 15 anos na academia, sou coordenador também. No caso, formei em nutrição, eu trabalho com a hora de Educação Física, né? E tem 2 fisioterapeutas. Quando aí aumentar esse recurso, no caso, eu colocaria 20 horas de nutrição, 20 horas de Educação Física, tem como? Com relação à mesma pessoa, eu não sei dizer, não se tem algum problema. Eu teria que verificar isso. Eu procurei, também não encontrei, né? Porque eles querem ver a hora, né? A quantidade de produção, né? E nós temos 2 fisioterapeutas, cada um faz 20 horas. Então, somando, um exemplo, 20, 40, 60, no meu 40 horas, tem 80 horas. Então, o recurso aumenta, né? Sim, aumenta. Aí eu só preciso verificar se essa questão de você sendo profissional de educação física, se a gente consegue credenciar você na mesma equipe, né? Beleza. Outra pergunta, não sei que você pode responder. A produção do SUS mudou, né? Para lançamento alimentar o sistema. Nós temos CDS e temos atividade coletiva. Nós temos a capacitação aqui em Aliança, o rapaz veio aqui, e capacitou nós com o novo formato de alimentar o sistema, que é o registro de atividade coletiva em saúde. É isso? E ficou bem melhor para os colegas que não têm acesso, ficou bem melhor que pode estar produzindo mais rápido. Ponto C, ponto V, colocar sujo. Agora não, pode já está no sistema, só puxar e já faz a produção. E tem quantidade exata de produção para mandar para o sistema? Para o programa Academia de Saúde, é uma ficha ou de atividade coletiva, ou individual, ou de procedimentos a cada 3 meses. Então, a gente pede pelo menos uma a cada mês, tá? Para vocês não terem problema com suspensão de recursos, tá? Eu repasso todo mês. Perfeito. Obrigado. Imagina.
Vitor? Inicialmente, né, bom dia a todos. É muito gratificante falar desse programa da Academia da Saúde, tendo em vista a contribuição que ele oferece para a população de forma geral, né? Prevenindo tantas doenças e vários tipos de cânceres também que acaba acometendo a nossa população. O meu questionamento é o seguinte, né, sobre essa questão da estrutura mínima da área coberta, né? Considerando que o espaço da Academia da Saúde ele não tem uma área coberta específica, seria possível utilizar outros espaços, por exemplo, aqui na SEMOS de Brejinho de Nazaré, ela tem uma área coberta que daria para fazer algumas atividades. E também, ao lado da SEMOS, tem uma feira coberta que ela tem um espaço muito bom, um piso muito regular, um espaço muito interessante. Existe algum critério que especifica que essa área tem que ser construída ou ela poderia possivelmente ser uma tenda, alguma coisa nesse sentido que justifique essa área coberta? Quais que são os critérios dessa questão da área coberta? Só para eu poder entender melhor. Bom, a gente não tem, né, um manual que relate especificamente como seria essa área coberta, tá? Mas se você tem o mínimo que você consiga desenvolver atividades, né, num lugar, por exemplo, se estiver chovendo, né, eu consiga ter uma área que eu consiga desenvolver as atividades, então a gente entende que sim. Talvez uma tenda, normalmente já atenda, né, o requisito, porque, por exemplo, tem muitas unidades básicas de saúde que acabam utilizando uma tenda mesmo para utilizar no espaço por exemplo, aberto. Da unidade, poderia ser colocado uma tenda 3x3, 3x4, e ali poderia, né, até mesmo na sala de espera, tem pacientes chegando, pacientes que estão aguardando, poderia estar participando da oferta, né, da promoção da saúde, da atividade física, junto com outros profissionais. Então, possivelmente uma tenda ou algum material já seria interessante para fazer esse credenciamento. Sim, sim. A minha outra pergunta é se vocês estão reforçando, ou se estava na nova portaria, sobre a questão do educador físico. Porque o que acontece? O educador físico, ele precisa ser bacharelado, que é o profissional de educação física que atua na área da saúde. Ainda, infelizmente, existem profissionais que são da área que não têm a formação de exigência indicada para poder estar participando. E a gente sabe que a gente precisa, como se trata de pacientes hipertensos, diabéticos, doenças osteomusculares, a gente sabe a necessidade que tem dos profissionais serem o mais capacitados possíveis para estar conduzindo essas atividades, pois não pode ser direcionada a qualquer tipo de atividade, assim como a parceria junto com fisioterapeuta, psicólogo e etc. Tem alguma coisa que vocês reforçam isso? Por que eu estou falando isso? Até mesmo por causa do Conselho Federal de Educação Física, que apresenta as normativas, informando que é a necessidade de ser bacharelado. O Ministério não tem, né, um posicionamento com relação à questão do profissional de educação física, justamente por ser uma questão, né, do Conselho Federal, né? Então, o que a gente orienta é que siga também as normativas do Conselho, né, do local também, para adequar esse profissional, né? Porque a gente também entende que tem território que nem tem profissional de educação física, ou se tem, às vezes, emprestado, tá? A pessoa está lá de passagem, fica um tempo lá também contratado, né? Eventualmente. Então, a gente não entra muito nesse quesito. Então, até no CBO, ele entra como profissional de educação física da saúde, né? Isso. Então, muito obrigado, viu? A minha dúvida era só essa questão da área coberta e dessa parte do profissional também, viu? Ótimo trabalho para todos. Imagina. Obrigado para vocês também. Obrigada. A Thaisa também levantou a mão. Pessoal, nós só pedimos que vocês não esqueçam de preencher a frequência. As meninas já disponibilizaram o link da frequência no chat. E aqueles que levantaram a mão, que já falaram, se não forem mais fazer perguntas ou dúvidas, podem abaixar a mão, viu? Obrigada. A Thaisa e logo após o Rony. Bom dia, eu falo do município de Lagoa Tocantins. Muitas das minhas dúvidas, o Vitor, né, tirou, o Nelson, a Francisca, que aqui tem a Academia da Saúde, tem o espaço, né, só que quando chove não dá para me dar aula. Aí a coisa que eu queria perguntar é se quando não chove eu posso estar indo para uma quadra. Eu sempre levo as meninas também para a gente fazer
um funcional na areia. Aí uma das dúvidas era sobre se eu tenho que fazer sempre na Academia da Saúde, né? E aí, sobre os recursos também, a Francisca perguntou, e uma das dúvidas que eu queria saber era, o Nelson também perguntou. Eu trabalho 40 horas aqui, eu sou responsável pela academia. No caso, o recurso aqui uma vez cortou, por quê? Eu não estava alimentando o sistema adequado. Quando eu ia fazer o PSE na escola, as palestras aqui na unidade, eu não estava alimentando o sistema porque, tipo assim, as meninas que faziam já alimentavam e colocavam meu nome. Só que, como eu era responsável pela academia, eu que tinha que... o que elas me adicionar lá não serve. Então, tudo que eu fizer, eu tenho que alimentar o sistema. E nisso eu não estava. Eu estava alimentando apenas das aulas funcionais, né? Que eu dou de segunda a quinta. E aí eu trabalho sozinha lá, na Academia da Saúde. Tenho a fisioterapeuta, que eu sou da equipe multi, só que lá para a Academia da Saúde eu sou sozinha. Aí essa questão do recurso, também que eu queria saber, no caso eu tenho que ver com o gestor, né? E era isso que eu queria saber, se eu posso estar indo para uma quadra, era uma feira coberta, caso chova, eu tenho que solucionar com o meu gestor para fazer uma cobertura lá, igual ele falou também, colocar uma tenda. Thaís, você pode sim estar desenvolvendo as atividades em outros locais, tá? Numa quadra, eventualmente, né, a gente reforça também, muitas atividades acontecem no Programa Saúde na Escola também, do Programa Academia de Saúde. Então, você pode estar usando outros locais, né, do território para estar desenvolvendo as atividades. Mas o serviço do Programa Academia da Saúde que está credenciado, ele também tem que ter uma estrutura também coberta, tá? Então, é importante. Com relação aos registros, né? Então, você... o profissional que está vinculado que tem que realizar os registros, né, para garantir o recurso. Caso haja alguma suspensão, aí você pode verificar, então, com a Secretaria Estadual, com as áreas técnicas aí, que eles vão estar te orientando por que está tendo essa suspensão do curso, mas tem que manter lá o sistema atualizado com a carga horária também, né? Entendi. Era só isso mesmo, obrigada. O Rony. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, Rony. Bom dia. Ah, tá. Bom dia. Sou GMC do município de Luzinópolis, Tocantins. Tenho dois questionamentos. As solicitações feitas anterior no sistema site, que algumas foram até aprovadas, mas não saiu a portaria, a gente vai ter que refazer isso lá no e-gestor, correto? Isso, se não foi aprovada nessa portaria de março, né, vai ter que solicitar no Gerencia PS. Outra situação, a Regivana, secretária, fez uma colocação que o município de Luzinópolis foi feita a solicitação. Na verdade, Luzinópolis tem solicitação aprovada para construção. No entanto, o município não conseguiu, durante esses anos que foi disponibilizado o recurso, a questão da titularidade. Então, a gente não avançou com relação a isso. E já foi passada a demanda várias vezes do gestor anterior, tem a questão de escrituração, de georreferenciamento. Tu consegue aprovar uma proposta do Ministério com declaração de propriedade, mas na hora da execução da obra, tu não consegue superar a ação preparatória nessa situação. O questionamento existe algum ato normativo dentro do Ministério com relação aos pequenos municípios que têm dificuldade com relação à questão de território, de escrituração, de legalização de território urbano, com relação à construção? O Ministério já repensou essa situação? Porque tem muitos municípios que foram indicados recursos, eles conseguiram aprovar a proposta, mas não evoluíram. Rony, essa questão eu precisaria verificar. Se você quiser mandar e-mail para a gente, né, eu acho que é melhor, porque aí também a gente consegue te orientar certinho sobre isso. Mas que eu tenho conhecimento, não. Porque dentro do Sismob é uma prerrogativa, a titularidade.
Talvez no site do Fundo Nacional de Saúde, né, aqueles que são responsáveis também pelo Sismob, talvez você encontre alguma informação, mas se você não encontrar, você pode mandar e-mail para a gente, que a gente... Eu acho que seria uma pauta interessante para o COSEM também estar tratando, né, nas comissões, né? Juntamente com o Ministério, porque acho que se fizer um levantamento vai encontrar várias situações parecidas. Obrigada, Rony. A Saúde Riachinho também levantou a mão. Riachinho. Olá, bom dia. Terezinha, município de Riachinho. Deise, gostaria de perguntar para você sobre a questão da produção. Existe um limite? Como que vai ser esse registro? Por exemplo, a UIF era assim, 30 atendimentos no mês. Como que é o da academia? Você falou que é 1 a cada 3 meses, mas a quantidade de pessoas? Não tem uma quantidade de pessoas, né? Porque até uma ficha de atendimento individual, ela serve também. Então, não tem. Então, isso é o que a gente está revendo, né, dentro do Ministério, para ampliar também esse monitoramento de atividades que são oferecidas no Programa Academia da Saúde. Até para a gente também, né, ter esses dados, né? Porque a gente não sabe se está sendo só o profissional de educação física que está atendendo, se está tendo ações de alimentação e nutrição. Então, a gente também quer fazer esse levantamento, né? Então, a gente está pensando ainda como que a gente vai pensar essas metas, né, e produção. E parabenizar o Ministério da Saúde por essa iniciativa. Nós temos academia de saúde aqui no município, já tem, acho que uns 10 anos. E aí a gente nunca conseguiu esse recurso, porque na época foi primeiro para não era pela da saúde. Então vai ser muito bom para o município, com certeza. Vai ser um incentivo, um ganho enorme para a população. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Terezinha. Mais alguém, pessoal, levantou a mão? Tem algumas pessoas com a mão levantada. Foram pessoas que já falaram, né? Já fizeram perguntas. Eu quero só verificar se vocês ainda precisam perguntar, se ainda precisam falar com a Deise. A Regivânia, a Sandra, o Nelson, a Francisca estão com a mão levantada. Oi, eu tenho algumas perguntas aqui para fazer, que o pessoal mandou no chat. A Gesiane Gomes, ela fez uma pergunta. No meu município já existe a Academia da Saúde, lá tem aparelhos que são mais antigos. Quero saber se o gestor do meu município pode solicitar novos aparelhos que estão disponíveis nesse novo formato. Normalmente, né, o que prevê, né, esse gasto de recursos que sejam de materiais de consumo, né, não questão de permanentes, tá? Então, tem que verificar certinho se é possível. Gleiciane Ribeiro, ela fez outra pergunta. Em relação à modalidade, à medida em que cadastramos profissionais de outras categorias, muda automaticamente a modalidade ou tem que fazer a solicitação? Vai ser automático. Então, ampliando a carga horária semanal é automático. Regivânia, Luzinópolis. Pode falar? Pode. No caso, eu já até falei anteriormente, a gente não tem ainda, igual o Rony explicou aí, né, a titularidade do local que foi solicitado em 2018 a nossa academia. Mas se a gente tiver um local onde a gente pode estar realizando essas atividades, a gente pode estar solicitando o recurso? Se ele for similar, né, à infraestrutura do Programa Academia da Saúde, cumprir os requisitos, né, está cadastrado ali como estabelecimento de saúde, observando os códigos, né, então código 74, com 1, 2, 15, aí você consegue solicitar o credenciamento, tá? Ok, obrigada. E lembrar também, né, que o Programa Academia da Saúde dele tem a identidade visual, né, então ele tem a logo dele que tem que estar instalada também, tá, gente? Francisca, você está falando? Está desligado. Gabriela, está desligado o microfone.
Vou fazer a pergunta da Marisa Lopes. Ela gostaria de saber se nós, fisioterapeutas e educador físico, recebe participação das ações e das produções feitas na academia. Não, então, aí isso fica de acordo com o gestor, né, de como que ele vai utilizar esse recurso. Acho que é isso. Tem uma pergunta aqui. Peraí. Só um minutinho. Bom, só aproveitar para já falar, né, pessoal? A gente está, então, passando por uma revisão agora, então, de todos os nossos materiais que a gente tem, né, referentes ao programa Academia da Saúde, então, o caderno, né, de implementação, no site, principalmente. A gente também está desenvolvendo um documento, né, com as principais perguntas para disponibilizar para vocês também. Então, sempre que tiver alguma dúvida, já vai ser mais fácil solucionar, tá? Mas a gente está desenvolvendo todos esses materiais e assim que estiver pronto, a gente vai estar divulgando, tá? A Larissa Marques, ela fez uma pergunta. Estou na EMUT e na Academia da Saúde. O profissional de educação física não pode? Não, no caso, como não tem uma família, né, no CBO do profissional de educação física, então ele não consegue fazer essa divisão de carga horária em equipes, tá? Essas perguntas até o momento. Obrigada. Tem uma da Larissa que eu achei interessante, né, no chat, que está aberto para fazer o credenciamento. A solicitação de credenciamento, ela é contínua, né, pode ser feita a qualquer momento, tá? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Alguma contribuição? Neiva, a Sandra está com a mão levantada. A Sandra falou, não sei se a Sandra quer falar novamente. Sandra, você quer falar novamente? Não. Tá bom, obrigada. Pessoal, alguém da equipe quer falar mais alguma coisa? Deise. Tem mais perguntas aqui no chat. Se algum município ainda tiver alguma dúvida, é o momento, né, de aproveitar e acionar todas as dúvidas. Alguém mais? Tem uma pergunta aqui no chat, Riachinho. Após a solicitação, qual o tempo de envio do repasse? Então, Isso. Então, fez a solicitação de credenciamento, vai depender do Ministério publicar, né, a portaria de credenciamento, para então, que vai ser publicada conforme a disponibilidade orçamentária, e aí, então, sendo feito o credenciamento, tem o período de homologação, sendo homologado, então, ele começa a receber o recurso. Obrigada, Deise. Parece que não tem mais nenhuma pergunta. Pessoal, estão pedindo a apresentação, a gravação do webinário. Nós pedimos que vocês preencham, né, a frequência. Na frequência, vocês vão colocar o e-mail de vocês e por meio